Esse é o nosso tema, a liberdade do Evangelho, o egocentrismo e a frônesis de Cristo. O egocentrismo nosso, a frônesis de Cristo. A gente vai pensar um pouco sobre isso, a relação sobre essas duas coisas, o egocentrismo humano e a frônesis de Cristo, como sendo os dois temas que nos orientarão a pensar a questão da liberdade do Evangelho. Muita coisa a gente já viu hoje na parte da manhã com o Wilson, e agora eu quero trabalhar com vocês uma outra característica desse problema que envolve a liberdade. E dividir, portanto, essa reflexão em duas partes. A primeira parte eu quero falar sobre a prisão. Não tem como a gente falar da liberdade sem antes pensarmos na nossa escravidão e caracterizar essa escravidão como sendo uma prisão do nosso ego, ou uma visão que faz com que tenhamos como centro de toda a nossa vida nós mesmos. E não existe movimento mais adâmico expresso em nossas vidas do que o egocentrismo. Não existe nada que expresse mais na nossa vida os reflexos, os efeitos da queda do que o egocentrismo. A prisão do egocentrismo, portanto, é o primeiro tópico que eu gostaria de tratar com vocês nessa tarde. E eu estou me baseando neste livreto, Ego Transformado. Se você não leu, leia. Você precisa ler esse livro o quanto antes. Eu vou tentar convencer você, nessa primeira parte, o quanto é importante para você a leitura desse livro. Primeira coisa, o que a gente entende por escravidão do egocentrismo? A propósito, o que é egocentrismo? Veja o que o Tim Keller diz. Alegrar-se com as coisas que não giram em torno de mim. Esse é o bendito autoesquecimento. É a humildade do Evangelho. É não pensar em mim mesmo como se fosse mais do que sou, nem pensar em mim mesmo como se fosse menos do que sou. É simplesmente pensar menos em mim mesmo. Note que isso é o contrário do egocentrismo. O que é, portanto, o egocentrismo? O egocentrismo é todo o movimento do seu coração que faz com que você selecione, escolha caminhos e pessoas, contextos e lugares, tendo uma só referência: você. Por isso você deve se perguntar por que você se interessa tanto por determinados temas da Bíblia e por outros não. O nome disso é egocentrismo. O egocentrismo faz você selecionar os textos da Bíblia que mais lhe agradam. Não te interessa os textos que não fazem menção a você. Como também não interessa os problemas do teu filho, se o teu filho não é um astro que gira em torno de você como centro. Porque só nos traz a atenção as coisas que giram ao redor de nós. Isso é egocentrismo. Egocentrismo faz com que a gente seja a estrela ou o sol, a estrela de quinta grandeza, que faz com que todas as coisas só sejam importantes aquelas que giram ao nosso redor. Se as coisas, elas têm uma outra, elas orbitam em uma outra constelação, elas têm um outro centro, que não é você, elas são desinteressantes. Isso é egocentrismo. O egocentrismo faz você se interessar apenas por aquilo que te agrada. É o tal do hedonismo, da vida centrada no prazer pessoal e simplesmente na mera autossatisfação. Você só é capaz de se submeter ou é capaz de fazer coisas que você não gostaria de fazer se e somente se aquilo que for necessário ser feito, mesmo que seja o que você não queira, seja algo que gira ao redor de você. Isso é egocentrismo. Egocentrismo faz com que a gente só considere como relevante para a vida as coisas que giram ao nosso redor. Se nos deparamos com pessoas
que elas não estão no nosso circuito de visão, elas são invisíveis. Você sequer vê essas pessoas. Você não nota as pessoas que você não considera como sendo importantes para você. Tudo se torna invisível desde que não se faça nenhuma menção a você. Isso é egocentrismo. Egocentrismo faz você valorizar apenas as coisas que giram ao seu redor. Boa parte de situações em que você não consegue escutar a sua esposa, ou os problemas que a sua esposa tem te levantado, ou tem apresentado para você, e que eles soam para você tão desinteressantes, é porque você só consegue se interessar pelos seus problemas. E você não entende porque todas as vezes que ela começa a falar dos problemas dela, você simplesmente corta e começa a falar dos problemas do seu trabalho. E você não para perceber o porquê que você cortou ela no meio da conversa e não se interessou pelos problemas dela. Porque você está viciado em você mesmo. Você é um dependente químico de você mesmo. Você, se cheira todo aí, meu amigo. E não se suporta mais de outra maneira a não ser sendo inebriado de si mesmo. Você está intoxicado de você mesmo. Você precisa de uma clínica de restauração do seu ego. Você precisa de cura. E a única cura para o teu ego, a libertação do teu ego é o Evangelho. É o Evangelho que te faz descobrir que existe um outro centro mais importante. E é por causa desse centro, não por causa de você, mas é por causa desse centro, que os problemas da tua esposa, que não eram antes importantes para você, eles passam a ser. O Evangelho muda toda a nossa visão de mundo, porque em primeiro lugar nos descentraliza, nos desintoxica de nós mesmos, nos tira dessa fissura por nós mesmos, dessa força incrível que faz a gente só pensar nas coisas que elas nos trarão prazer de alguma forma. É o Evangelho que nos ensina uma alegria que somente os livres podem experimentar. Aqueles que foram libertos de si mesmo, aqueles que foram libertos e que experimentam a liberdade mais profunda que um ser humano pode viver, que é a liberdade de si mesmo. Nenhum filho de Adão, sem o Evangelho e sem a graça de Cristo Jesus, teria essa liberdade de amar a Deus sobre todas as coisas. E porque ele não pode amar a Deus sobre todas as coisas, ele está condenado à escravidão de si mesmo, a escravidão que o faz amar somente a si mesmo e não encontrar nada que seja mais digno de veneração do que a si mesmo. Ele é escravo de si mesmo, mas o Evangelho liberta, e a libertação do Evangelho provoca naquele que foi liberto da prisão do egocentrismo, a experiência que o Tim Keller chama de autoesquecimento. A gente precisa desenvolver o esquecimento do nosso ego. E isso não é fácil. A gente quer lembrar do ego o tempo todo. Mas é quando a gente esquece do ego, quando a gente desenvolve esse autoesquecimento, que a gente encontra a humildade do Evangelho. Você já parou para pensar que se não fosse pelo autoesquecimento, você não seria liberto da prisão do egocentrismo, porque simplesmente não teríamos Jesus na cruz, senão porque em algum momento Ele mesmo experimentou o autoesquecimento, senão porque Ele mesmo é o primeiro e mais importante exemplo contra o contra-exemplo de Adão, como aquele que é capaz de esquecer a si mesmo, ao ponto de entregar-se pelo outro. É um pouco sobre isso que a gente vai falar hoje. É óbvio que o autoesquecimento de Jesus tem proporções absolutamente diferentes e teologicamente diferentes. E essa diferença radical entre o autoesquecimento de Jesus e o nosso, a gente vai falar na segunda parte. Nessa primeira parte eu quero aprofundar com vocês esse autoesquecimento. E para isso, eu queria ainda, partindo de Tim Keller, pensar quais são os sinais do egocentrismo. Jonas, como é que eu sei que eu
eu ainda estou escravo e vivo numa condição de escravidão do meu ego. Existem umas 3 pistas aí. A primeira delas é a mera ambição por um currículo impressionante. Não é? A gente quer contar uma história de sucesso. A gente quer que a nossa história seja uma história brilhante. Então a gente prepara um currículo. É isso que o ego faz o tempo inteiro. Trabalhamos em coisas de que não gostamos, fazemos dietas que detestamos, realizamos todo tipo de coisas, não pelo prazer de realizá-las, mas apenas para construir um currículo que impressione, um currículo que aumente nossa autoestima. Nós não conseguimos viver de outra forma, senão tentando de alguma forma mostrar para as pessoas que nós somos vencedores, que a gente deu certo na vida. E sabe por que a gente faz isso? Porque se a gente não tiver um currículo, é como se nós não existíssemos. E a não existência, a incapacidade de os homens nos perceberem, ela nos provoca uma dor, uma angústia brutal. Não ser percebido pelos homens é como se nós não existíssemos. Por que que na igreja nós sofremos tanto quando estamos batalhando, desenvolvendo o ministério e ninguém nota o nosso esforço e a gente se sente desmotivado por isso? Eu queria dizer para você que se sente extremamente desmotivado porque os homens não olham para o teu crescimento, porque o teu líder, o teu pastor, seja lá quem for, não reconhece o seu esforço. Eu quero dizer que o problema não é do teu pastor não, o problema é teu. Você é que está com problema, não é o pastor da tua igreja. Teu pastor não reconheceu você e você está tristinho. Eu não estou dizendo que o problema do seu pastor não, seu pastor é um santo. Você é que é o endemoniado dessa história. Como assim, Jonas? Eu estou aqui querendo ouvir uma palavra de consolo, porque meu pastor não nota os meus trabalhos, não nota o que eu estou fazendo, ele simplesmente não percebe o quanto eu dou um duro nessa igreja, e você está dizendo que eu sou endemoniado. É sim, de uma legião. Aí a pergunta é, por quê? Eu gosto muito de um sermão que o Kierkegaard um dia ele apresentou sobre uma passagem do Sermão da Montanha, em que Jesus diz aos seus discípulos: observem como crescem os lírios do campo. Jesus não diz, observem os lírios do campo. Jesus diz aos discípulos: observem como eles crescem. E aí eles param o que estão fazendo para olhar o que todo dia está diante deles e eles não percebem. Os lírios do campo. Todo dia está ali aquele lírio. O lírio não é que nem uma rosa, uma flor assim de quinta grandeza. Ninguém chega e dá um lírio para uma mulher. Você dá uma rosa. Você não pega ali do mato, você toma aqui, ó. Você não pega um mato, uma grama, toma aí uma grama aí para você. Não. Lírio tem em tudo quanto é lugar. Você não pode chegar e dizer assim: olha, amor, você não sabe o que eu precisei fazer para conseguir esse mato. Não, é uma coisa tão ordinária, é uma coisa tão visível, que ela nem é tão importante assim. Se você der, ela não vai ter nem tanta importância assim. O lírio do campo é assim, uma planta que não tem importância nenhuma. E que você pode trabalhar todos os dias e nunca se dá conta de que aqueles lírios do campo estão ali. Então Jesus para e disse assim: vocês observem agora os lírios do campo, não enquanto eles estão aí diante de vocês, observem como eles crescem. E a pergunta de Jesus é sintomática: como cresce o lírio do campo? Alguém aqui já sabe me dizer como? Alguém aqui já ficou observando dias e dias o lírio do campo crescer? Porque ele é tão interessante assim? Nossa, pastor, eu estou tão interessado no lírio do campo lá perto de casa. Olha, são tantos anos que eu tenho analisado ele, que eu tenho visto ele. Eu tenho dedicado toda a minha vida para considerar o lírio do campo. É tão importante ele. Não, a gente não faz isso. Aliás, a gente não faz isso por um motivo muito simples. Não temos capacidade de ver nenhum ser vivo crescer. Não temos. Deus não nos deu essa capacidade. Quem aqui já foi para a escola? Pode ter medo, pode levantar a mão, irmão. Ir para a escola não é pecado, não. Amém, obrigado. Deus tira o pecado, não a inteligência. Muito bem. Você levanta a sua mão, você for para a escola.
Quem teve aula de ciência? Olha, temos muita gente esclarecida em nosso meio. Então você vai lembrar que existe uma experiência que a professora ou o professor de ciência sempre faz quando ele vai ensinar a matéria. Crescimento dos seres vivos. O que ele faz para você? Ponto. Ele dá um feijão para você, põe algodão. Quem já fez essa experiência aí? Muito bem. Então você entende muito bem o que eu estou falando hoje aqui. A professora não pediu para você ficar olhando para o algodão, para o feijãozinho, 24 horas. Fica ali, prestando atenção, não vai anotando. Qualquer coisinha você vai anotando. Foi isso que ela fez? Não, ela não seria tão estúpida assim. Ela sabe que você não tem um aparelho, você não tem sensibilidade para ver o crescimento do lírio do campo. O que ela pede para você fazer é o seguinte: primeiro dia, anota. No dia seguinte, anota de novo o que você viu. Porque ela sabe que você só percebe o crescimento quando ele já aconteceu e não enquanto ele está acontecendo. Lírios do campo são como filhos. Eles crescem sem a gente perceber. Quando a gente olha e fala, meu Deus, como esse moleque está grande. Como ele cresceu. A gente não percebe eles crescendo e você fica com seu filho debaixo do seu teto todo dia. E você não vê ele acontecendo assim, ó. Você não vê ele crescendo. Você não tem percepção para isso. Por isso você nunca vai ver um lírio do campo também desesperado com você. Você nunca vai encontrar, não é? Na Santa Efigênia, tem uma Santa Efigênia aqui, não tem? Uma rua Santa Efigênia. Você nunca vai ver o lírio do campo decepcionado na rua Santa Efigênia aqui, dizendo, ó vida, ó céus, os homens não olham para mim, ninguém percebe o meu crescimento. Você nunca vai encontrar um lírio do campo desesperado porque ninguém percebe o seu crescimento. Você nunca vai encontrar ele num prédio dizendo assim, minha vida não tem sentido, o meu pastor não presta atenção no que eu fiz, não sabe que eu estou crescendo, vida cruel, e pula lá do prédio. Você nunca vai ver um lírio do campo fazer isso. Você nunca vai ver um lírio do campo apontando o dedo para ser humano nenhum, dizendo assim, você não percebe o meu crescimento, eu te odeio. Não. Aliás, o lírio do campo não consegue nem odiar os homens, os seres humanos. Como é que ele vai odiar um ser que ele sabe que não tem capacidade de perceber o seu crescimento? Então, o lírio do campo, em nenhum momento, cria expectativas ao redor dos homens. Não espera que os homens percebam o seu crescimento. Mas há uma coisa maravilhosa. O fato dos homens não perceberem o lírio do campo crescer, isso não significa que o lírio do campo não cresça. Meu irmão, você está crescendo, por mais que as pessoas não notem o seu crescimento. E quem tem que perceber o seu crescimento é o centro do universo, não uma fagulha como o pastor da tua igreja. O que você precisa descobrir é que não existe olhar mais importante para o teu crescimento do que o olhar que vem do centro do universo, e não de um astrozinho que gira ao redor do centro do universo, que é o teu Deus. Ele sim percebe o crescimento dos lírios do campo, ele sim percebe o seu crescimento, mas essa paz, essa harmonia que a gente tem no coração, por saber que a despeito dos homens ignorarem o nosso crescimento, temos um Deus que percebe o nosso crescimento, ela só vem no coração daqueles que foram libertos de toda a escravidão do egocentrismo. Jonas, eu preciso dessa libertação hoje. Eu não aguento mais viver a vida provocando currículos para o meu pastor ou para a minha família. Eu passo anos e anos na minha família tentando me tornar alguma coisa, não porque eu quero. Aliás, eu nem quero ser advogado. Eu me tornei advogado porque sou de uma família de advogados. E eu não posso passar despercebido na minha família. Eles não podem não me perceber. Eu não posso não existir para a minha família. Então eu preferi abandonar tudo aquilo que eu gosto de fazer na vida. Jonas, eu gosto de jogar futebol, eu desisti de tudo isso para me tornar aquilo que minha família sempre quis que eu fosse, só porque eu não suportei o medo de passar despercebido na história da minha família. Nós podemos fazer coisas incríveis e construir currículos incríveis
para chamar a atenção dos homens. Nenhum lírio do campo fica gritando, ei, psiu, já pensou você passando, o lírio do campo gritando, ei, psiu, olha para mim. Não. E você nem precisa também ficar cantando para Deus, olha para mim. Essa é a maior de todas as verdades que existem neste planeta, meu irmão. O maior egocentrismo do mundo é quando até Deus se torna um astro girando ao redor de você. É o cúmulo do egocentrismo. Quando eu até quero que Deus, e somente Ele, olhe para mim como todos os outros, e gire ao redor de mim. Um segundo sinal do egocentrismo, ele implora constantemente por atenção. Eu amo essa passagem do ego transformado de Tim Keller. Ele diz, o autoesquecimento torna o ego semelhante ao dedo do pé. Ai, Jonas, meu dedo do pé, isso, seu dedo do pé é lindo, meu irmão, maravilhoso. É o maior exemplo de como o seu ego tem que ser, como o seu dedão. Quem aqui fica o dia inteiro olhando para o dedão e admirando? Ai, como o meu dedão é lindo. Gente, por favor, olhem para o meu dedão. Vocês não estão vendo que coisa linda, que coisa maravilhosa? Olha, são 38 anos com esse dedão. Que coisa linda. Olha como ele está bonito. Vocês não acham, não? Não, você não fica assim, né? Você nunca viu uma pessoa dessa. Você acha estranho uma pessoa que fica olhando o tempo todo para o dedão, né? E admirando o dedão? Você deveria também achar estranho uma pessoa egocentrada. Porque o ego não é em nada diferente de um dedão. Veja o que o texto diz. Os dedos simplesmente exercem sua função. Não imploram por atenção. Você não vai ficar andando na rua e de repente o dedão, você não está prestando atenção em mim. Não. Os dedos simplesmente trabalham. O ego simplesmente trabalha. Nem o ego, nem os dedos chamam atenção para si. Então é interessante como um dos sinais é essa maneira da gente implorar atenção para o nosso ego. Isso mostra o quanto somos escravos de nós mesmos, o como somos ainda representados por Adão e não por Cristo. 3. A busca, e último sinal, a busca desenfreada pelo veredito do foro popular. O que é o foro popular? É a maior tentação de um pastor, maior tentação de um advogado, maior tentação de um dentista, maior tentação de uma pessoa na vida é o foro popular. Veja o que o texto do Tim Keller diz. O que todos buscamos é um veredito definitivo que afirme que somos importantes e valiosos. Buscamos esse veredito definitivo todos os dias, em todas as situações e pessoas ao redor. Isso significa que todos os dias estamos sob julgamento e o que a gente espera é que as pessoas deem um veredito. E se elas derem um veredito, ok, você então fica feliz da vida. Uma das maiores experiências que Paulo teve, e eu diria junto com ele, Timóteo, foi a experiência relatada na segunda epístola de Paulo a Timóteo. Uma epístola que narra um contexto onde Paulo está preso, e esta prisão já não é uma prisão domiciliar, é uma prisão em que Paulo se encontra num contexto em que dali ele sabe que ele só sai para o suplício. Em contrapartida, é o contexto em que Paulo descobre que toda a Ásia, o contexto que hoje, uma parte desse lugar que hoje o Wilson estava mostrando aqui no mapa, era o lugar onde Paulo dedicou todo o seu ministério, onde ele focou o seu ministério, e nas 3 viagens ele passa por esses lugares. Paulo descobre que toda a Ásia o abandonou, não é uma parte da Ásia, toda a Ásia o abandonou. E Timóteo é o Paulinho, né? Todo mundo olha para Timóteo e vê Paulo. E o que acontece? Timóteo começa a sofrer a pressão, porque ele é pastor na Ásia, e ele começa a sofrer a pressão popular. As pessoas não querem mais o evangelho de Paulo, elas querem um outro evangelho, um hetero-evangelho, como disse bem o Wilson hoje à tarde. Um evangelho que não corresponde com a verdade do reino de Deus, que não corresponde com o ensino apostólico. E Timóteo se vê acuado diante da pressão popular, ele está tão acuado que quando ele começa a pregar o evangelho, ele titubeia, ele fica com vergonha. Por isso, nos 2 primeiros capítulos,
Paulo vai ser incisivo e por diversas vezes ele vai repetir a Timóteo: não te envergonhes do evangelho. A primeira vez ele vai dizer, ele vai apelar para a mãe. E aí, fogo, quando apela para a mãe é dureza. Lembra da tua mãe, da tua avó. Você recebeu o evangelho desde pequeno. Por que você está com vergonha desse evangelho que você recebeu não ontem, não antes de ontem, mas desde a sua infância? E agora Timóteo já não é um adolescente, Timóteo é um jovem. Eu acredito que a Timóteo tinha por volta dos seus 30 e poucos anos de idade. Eu acho que uma pessoa que tem 30 e poucos anos de idade é muito jovem. Amém, irmãos? Muito obrigado, vocês alimentaram o meu egocentrismo. Então Timóteo, ele é um jovem que Paulo está dizendo: olha, lembra aí da tua história, cara, você não pode se envergonhar disso. Segundo apelo de Paulo para Timóteo olhar para ele: Timóteo, eu tinha todos os motivos para me envergonhar. Você já parou para pensar que eu me dediquei quase a vida inteira na Ásia para pregar o evangelho, para que o evangelho fosse plantado de uma maneira fidedigna? E você vê o que tem acontecido. Você vê que não só as pessoas me abandonaram, você lembra que tem pessoas que estavam comigo, com você, amigos de primeira linha que nos abandonaram. Você sabe o quanto tem se espalhado heresia dentro da igreja, esse outro evangelho que tem corroído todas as coisas. Você sabe que eu teria todos os motivos para olhar e falar: puxa vida, não valeu nada dos meus esforços, e me envergonhar por essa situação. Mas eu não me envergonho por causa das prisões, por causa da cadeia, por causa desse momento que eu estou vivendo. Apela para ele mesmo. Aí o golpe baixo de Paulo é o terceiro. Ele diz assim: Timóteo, você lembra de Onesíforo? Sabe quem é Onesíforo? Onesíforo era um jovenzinho, junto com Timóteo, que seguiu Paulo nas viagens de Paulo e que se tornou um plantador de igrejas junto com Paulo. E os dois provavelmente disputavam a atenção de Paulo como dois discípulos dedicados. Sabe quando tem um que, não, eu também vou fazer. O outro faz, eu também fiz. E os dois amam Paulo assim, em muita conta. Então Paulo está dizendo: Timóteo, você lembra de Onesíforo? Ele não teve vergonha de mim, ele veio me visitar. Então que Deus tenha graça e derrame graça sobre Onesíforo e toda a sua família, porque ele não tem tido vergonha do prisioneiro de Cristo. E aí ele termina com o quarto argumento: não te envergonhes do evangelho, que é divisa, não é, para convite de formatura no seminário teológico. 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do quê? Está entendendo do que é se envergonhar? Que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Paulo está chamando a atenção de Timóteo para ele não se envergonhar, porque Paulo sabe que Timóteo está sob pressão popular. E aí ele termina no capítulo 4 colocando o menino debaixo de um juramento diante de Jesus, que há de julgar vivos e mortos, aquele que vai julgar as obras no final de todas as coisas, e diz: diante de Cristo, que há de julgar vivos e mortos, conjuro-te, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. A palavra ali, quer seja oportuno, quer não, ele é um joguinho de palavras, kairos e akairos. Kairos é uma palavra muito interessante, tanto para teologia como para filosofia, enfim. E essa palavrinha, ela difere do cronos, do tempo marcado, do tempo metrificado. É o tempo que diz respeito à qualidade de vida, a sentido de vida. E eu vou dar um exemplo bem prático do que é kairos. Imagine que você estudou numa faculdade de publicidade e marketing e você está trabalhando num escritório de contabilidade e que não tem absolutamente nada a ver com você, mas a empresa que você trabalha no escritório de contabilidade é justamente uma empresa de publicidade. Então você está numa empresa de publicidade fazendo tudo que você não gosta, tendo estudado tudo que você gosta, não é? E ainda mais, se pensarmos que se trata de um egocêntrico,
Então ele deve estar muito feliz. E então ele chega num dia e diz assim, olha, quer saber de uma coisa? Eu vou abandonar tudo isso. Chega, não vou mais trabalhar com o que eu não gosto. Não vou mais me preocupar com currículo nenhum. Agora eu vou fazer o que eu quero e ponto final. Vou pedir demissão e vou correr atrás do meu sonho. E aí quando você se levanta, você enrosca o pé lá no computador e derruba o computador todo na sua mesa. Você fala, meu Deus do céu, nem para sair da empresa eu consigo mais. Aí você vai, arruma aquele computador, e aí diz, agora eu vou. E quando você sai, levanta, se dá de cara com uma pessoa cheia de papel na mão que tropeça sobre você, derruba todos os papéis, aí você vai, pede desculpa a uma pessoa, ajuda ela a pegar os papéis, levanta e vai até o elevador. Quando você toca o elevador, você toma um choque, o elevador pifa. Aí você fala, meu Deus, eu preciso descer até o andar lá do RH, porque hoje eu estou pedindo a minha demissão. Aí você vai e desce a escada correndo. E quando você vai abrir a porta, ela está trancada. Aí você sobe tudo de novo, e aí você fica esperando o elevador consertar, o elevador conserta, aí você finalmente consegue entrar no elevador. Quando você entra no elevador, o elevador pifa, e você fica preso no elevador, aí você fica preso 15 minutos, cravados no elevador, que parece uma eternidade. O elevador volta a funcionar, você sai, e você é atropelado por um office boy que estava passando, correndo ali com um monte de coisa. Você fala, meu Deus, hoje não é meu dia. E aí você vê um filtro na sua frente, e você resolve beber água. Você olha para um lado, olha para o outro, para não ver se tem ninguém correndo para te derrubar. E aí você correndo vai até o filtro e bebe água. Quando você bebe o primeiro gole da água, você escuta o barulhinho do elevador. Plim! E aí sai do elevador um colega seu da faculdade, que é diretor lá naquela empresa. Ele olha para você e diz assim, rapaz, quanto tempo? Você até se engana, ele diz, poxa, é mesmo, quanto tempo? Você morto de vergonha, porque você está num setor que não tem nada a ver com você. Ele diz, o que você está fazendo da vida? Eu estou trabalhando aqui. Aqui? Onde você está trabalhando? Eu estou trabalhando lá no setor de contábil. O quê? Você? Cara, você é um gênio, eu te conheci quando você estava na faculdade, aquele lugar não é para você. Sabe onde é o teu lugar? Comigo. Me procura amanhã, você vai trabalhar agora justamente no escritório de publicidade e marketing, junto comigo, pensando em todos os projetos dessa empresa. O cara vai ficar muito feliz, não vai? Vai ficar muito feliz. E o nome disso é Kairos. Esse único evento maravilhoso que não depende de você para nada. Não foi você não procurou, você não desejou encontrar ele naquele dia. Aliás, todas as desgraças que aconteceram ali. Amém, irmãos? Amém? Todas as tribulações que aconteceram ali. Amém, irmãos? Tudo aquilo que aconteceu está jogando a favor, minuto a minuto, para que você encontre ele exatamente naquela hora, naquele momento, naquele instante. Isso é Kairos. O momento kairótico é quando o universo inteiro parece conspirar para aquele movimento, para aquele evento. Por isso que a gente diz que o evangelho, a vinda de Cristo Jesus nesse mundo, foi kairótica. O universo, o planeta, o clima, a física, os eventos históricos, o mundo inteiro está rendido ao evento de Jesus Cristo, ao passo de que nada, absolutamente nada no mundo contraria o evento, mas está em harmonia completa para aquele evento Cristo. Tudo concorre para isso. Quem já teve experiências kairóticas? Quando você, geralmente, diante de uma experiência assim, a gente não consegue nem dizer, eu sou o bom. É maravilhoso, porque o Kairos te humilha. Vai dizer assim, isso é coisa de Deus, você não consegue dar uma glória a si mesmo. Você só consegue dobrar o joelho no final e dizer, Senhor, obrigado. Mas não existe só Kairos, irmãos. Existe o akairos. Os momentos akairóticos, pensa que é o seguinte, o exato oposto. Sabe quando parece que tudo vai dar certo? Sabe quando parece que você fez a faculdade certa, você nasceu na família certa, você nasceu no lugar certo, você casou com a pessoa certa, você parece que tem tudo certo, tudo parece certo, mas tudo dá errado. Você tem tudo para dar certo, mas dá errado. Isso é o akairos. O akairos é quando o contexto é totalmente contrário ao evento mais importante da sua vida. Paulo está dizendo a Timóteo, Timóteo, você vai ver que vai ter horas que você vai pregar o evangelho e a cultura
toda está voltada para receber o Evangelho, e você vai ver que as pessoas vão receber isso de uma maneira muito maravilhosa. E até então, Timóteo só tinha tido essa experiência com a Ásia. A experiência de ver o Evangelho pregar e as pessoas converterem-se de montão e se renderem ao Evangelho e perceber que há uma necessidade e as coisas parecem tão juntas que ele vai pregando e as coisas vão acontecendo a despeito de poucas adversidades que vinham acontecendo ali. Agora não, o contexto é outro, agora a adversidade é terrível. Tudo parece não contribuir para a pregação do Evangelho. E por isso, parece que tudo contribui para que o Timóteo se diminua, fique quietinho na dele, fique envergonhado. Paulo está dizendo, você precisa aprender a pregar em contextos em que o Evangelho, ele precisa ser anunciado, mas os eventos não estão acontecendo de uma maneira que favoreça a pregação do Evangelho. Então, esse texto, meu irmão, não é base bíblica, texto prova para pregador chato. Sabe o que é pregador chato? Mas se eu estiver no casamento eu prego, faço apelo, se tiver baile, o que tiver na frente eu vou fazer, e ponto final. Não é isso que o texto está dizendo, você tem que pregar, não importa o contexto, você tem que ser insensível. O que o texto está dizendo é o contrário, você tem que ser sensível, para saber que existem momentos em que existe o confronto, e que as coisas não estão acontecendo para a pregação do Evangelho. Você está lidando, por exemplo, com um contexto em que o foro popular, a opinião pública é contrária ao Evangelho. E você precisa saber pregar nesses contextos. É preciso saber pregar o Evangelho num contexto de pessoas que odeiam o Evangelho. É isso que Paulo está dizendo a Timóteo. Timóteo não está dizendo para que Timóteo pregue todo momento, a todo instante. Respirou, pregou. Timóteo, acorda, já começa pregando, nem um motorzinho. Não, não é isso. Não é isso que Paulo está dizendo a Timóteo. O que Paulo está dizendo a Timóteo é que Timóteo precisa aprender a vencer o foro popular. Ele precisa aprender a pregar para pessoas que não vão aplaudir ele no final. A gente quer aplauso, a gente quer fazer a boa obra e no final a gente quer que todas as pessoas se curvem diante de nós como um girassol que se curva diante do sol. Mas aquele que quer pregar a palavra de Deus não pode ter reputação. Você já parou para imaginar se Jesus se preocupasse com a reputação? E terceiro e último, o que seria a liberdade do Evangelho? A opinião de Deus é a única que interessa. Não é o que o foro popular está dizendo. Se o foro popular está a favor, se o foro popular está contra, pouco importa. O que importa é o que Deus está dizendo. Eu me lembro que uma vez eu fui pregar na igreja e eu preparei demais, irmãos, esse sermão. Eu preparei muito, estudei muito para preparar esse sermão. E adivinha qual foi o texto que eu escolhi para pregar? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Eu estudei muito, irmãos, muito. Quando eu preguei aquele texto, irmãos, foi um fogo. Eu estava cheio de Deus naquela hora. E eu estava cheio da beleza do texto. E quando você encara a beleza do texto, aquilo te empolga. É incrível essa sensação. É a coisa mais gostosa desse mundo. E eu terminei de pregar, irmãos. E aí veio um irmão falar comigo. O irmão veio falar assim comigo com uma cara feliz até, né? Eu falei assim, nossa, acho que a palavra foi boa hoje. E aí ele olhou para mim e disse assim, pastor, que mensagem. Eu até relaxei na hora, irmãos. Eu falei assim, nossa, ele gostou mesmo. E ele disse assim, pastor, que mensagem horrorosa. Irmão, eu quase infartei na hora. Eu olhei para a cara dele e disse assim, irmão, você não tem amor à sua vida? Ele falou assim, pastor, eu gosto muito das suas mensagens, mas hoje foi horrível. Irmãos, o meu mundo caiu. O meu ego murchou na hora. Eu fiquei desesperado. E aí eu falei assim, eu não vi a hora do irmão ir embora. E aí ele me saca isso. Pastor, mas eu não vim para isso, eu vim para pedir oração. Eu falei, irmão, você não tem estratégia mesmo, você tinha que ter pedido oração primeiro. Eu vou te amaldiçoar, infeliz. Você não percebeu que você tinha que pedir oração antes. E ele foi embora. No que ele foi embora, eu fiquei desolado. Eu falei, o Senhor vai enviar um anjo do Senhor para me salvar hoje aqui. Alguém vai salvar o meu sermão hoje aqui. Eu preciso, Senhor, não é possível que eu estudei a semana toda para nada. Tem que valer a pena esse estudo todo, senão eu não vou estudar mais. Gente, ninguém veio falar comigo naquele dia. Eu fiquei endemoniado.
Aí eu saí da igreja, eu fiquei, meu Deus, não é possível uma coisa dessa. Estou entrando no carro, de repente, a senhora vem falar comigo. Deus enviou o anjo. Aí ela olhou para mim e disse, pastor, estava chorando. Que mensagem maravilhosa. Quando ela falou isso, eu já esqueci tudo o que ela tinha falado depois. Não vi a hora dela ir embora. Quando ela foi embora, eu disse, Senhor, quem tem razão? Ela ou ele? Estava endemoniado. Eu queria saber quem tem razão. Essa mulher ou ele? Fiquei o dia inteiro, quem tem razão? Ela ou ele? A pregação foi boa ou não foi boa? Não é possível. Ela, será que ela tem razão? Ah, não, acho que ele tem razão. Ah, não, acho que ela tem razão. Ah, não, acho que ele tem razão. E eu fiquei remoendo o dia inteiro. À noite, quando eu fui deitar, eu falei, Senhor, não é possível, quem tem razão? Aí eu abri o texto para ler, irmãos. E eu li de novo. E eu percebi que eu tinha feito uma exegese muito minuciosa, mas não foi precisa o suficiente. Porque eu lembrei de tudo que podia se lembrar, menos de uma só coisinha. O texto diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Mas eu preguei naquele dia foi isso. Procura apresentar-te aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Foi uma pregação muito minuciosa, mas imprecisa. Minuciosa para deslindar a aprovação, mas não a qualidade da aprovação. Eu esqueci uma palavra, e o meu sermão todo foi por água abaixo. Eu esqueci Deus. Procura apresentar-te aprovado a Deus. O texto não estava dizendo, procura apresentar-te aprovado como obreiro, blá, 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 blá. Não, o texto diz, procura apresentar-se aprovado a Deus. Eu estava vendido para o público. Estava vendido para o povo, para a opinião pública. E Deus me humilhou naquele dia, lendo a palavra e percebendo como eu posso usar a palavra para alimentar o meu próprio ego. Meus irmãos, a grande opinião que vale para você e que faz você dormir o sono do justo é a opinião de Deus. É ouvir dos céus a voz que diz, este é o meu filho amado, que me dá prazer. Mas essa voz, a gente só escuta quando a gente é obediente. E só é obediente aquele que está livre do egocentrismo, que consegue viver para Deus, que consegue orbitar ao redor de um único centro que não é si mesmo, mas Deus. Que pouco importa se um ou outro gostou ou não gostou, quando na verdade a opinião que mais importa é a opinião de Deus. Por isso a minha pergunta para você nesta tarde é, qual é a opinião de Deus sobre você e o que você tem feito? Tim Keller diz, a humildade do Evangelho mata a necessidade que tenho de pensar em mim. O Evangelho produz em nós a liberdade que vem do autoesquecimento. Não tenho de fazer as coisas para parecer bom, faço-as só pela alegria de realizá-las. Ajudo as pessoas porque quero de fato ajudar, não para me sentir bem, não para preencher o vazio. O autoesquecimento nos retira do tribunal. O julgamento acabou, porque Jesus foi julgado em nosso lugar. Ele é a única pessoa cuja opinião realmente interessa. E é justamente Jesus que se volta para nós e nos diz que somos mais valiosos que todos os tesouros deste mundo. Meu irmão, que coisa linda isso. Você perceber que todas as vezes que você gira ao redor de Jesus, e Ele se torna o centro da sua vida, a coisa mais valiosa da sua vida, quando você olha para Ele, o que Ele está dizendo é que você é valioso para Ele o suficiente para Ele dar sua vida por você. E Ele dar a sua vida por você não é a mesma coisa que você dar a vida por Jesus. Você não perde nada para dar a sua vida para Jesus, porque você já é miserável homem, você já é dessa natureza. Jesus, quando morreu na cruz, Ele não perdeu só
ali no contexto da cruz, o seu sangue que se esvaiu ali. Quando a gente olha para a cruz, a gente tem que lembrar que quem está morrendo ali é o Filho de Deus. De que quem está morrendo na cruz é aquele que não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Quem está ali naquela cruz é aquele que um dia olha para Pedro, que um dia olhou para Jesus e disse assim: Senhor, jamais te negarei. Tão egocentrado, tão autoconfiante, confiante no seu taco, confiante em si mesmo, que ele é capaz de, olha, com base na minha confiança, Senhor, eu estou te dizendo, jamais te negarei. Jesus olha para ele assim: filho, você vai me negar hoje mesmo 3 vezes. Ele disse: já imagina, o senhor é louco, o senhor não me conhece, o senhor não sabe quem eu sou. E o mais lindo de tudo é saber que Jesus, quando diz, hoje mesmo você vai me negar 3 vezes, Jesus não nutre nenhum ódio a Pedro. Ele sabe que você vai traí-lo, e ainda assim ele o ama. Você é como vaso, sendo preparado nas mãos de Deus. Mas o vaso, quando está sendo preparado, ele não está pronto, e ele pode se estragar. E a maior riqueza que a gente encontra no texto bíblico é a descoberta de que não é por imperícia do oleiro que o barro se estraga. Não é porque o oleiro não está prestando atenção na sua obra. Não é porque o oleiro de repente encontrou uma coisa mais valiosa no meio do caminho e ele perdeu a atenção da sua obra. Não, ele está concentrado. Não é por imperícia que o barro se estraga. O texto diz: como o barro se estragou. É o barro que se estraga. Meu irmão, todas as vezes que você se estragar, é você que se estragou. Não tem dedo de Deus no seu estrago. Você se estragou. E a pergunta mais importante não é se você vai se estragar ou não. Filho, você vai se estragar. Não é uma, não é 2, não é 3, são várias vezes. Sua natureza é a natureza do barro. A sua natureza é a natureza daquele que se estraga. Mas a minha pergunta para você não é se você se estraga, porque todos os homens se estragam. Todos. Não há um que não se estrague. A pergunta é: onde é que você se estraga? Somente aqueles que se estragam nas mãos do santo oleiro são redimidos por ele. A Bíblia diz: como o barro que se lhe estragou em suas mãos. Quem se estraga nas mãos do oleiro pode nutrir a esperança de que ele voltará a fazer outro vaso, não de acordo com o barro, não de acordo com o vaso, mas de acordo com a sua soberana vontade. Meus irmãos, isso é de uma grandeza impressionante. Porque se a gente não entender que toda a nossa vida é uma obra de Deus, a gente vai achar que os méritos são nossos. E a coisa bonita dessa passagem é ver que Pedro não consegue se perceber como um barro que se estraga. Ele não tem dúvidas disso, então ele diz: Senhor, eu vou te seguir, não vou te negar. Meu irmão, primeira pergunta que fazem para ele, diz: não conheço, nunca vi mais gordo. Aí aparece uma menina: eu vi você lá. Não, você não viu nada, minha filha. Olha, aí ele dá uma de Maluf: eu não estou nem aqui. Não estou aqui, não me procure, não era eu. Vem o terceiro, a mesma coisa: não o conheço. O galo canta, e a Bíblia diz que Pedro chorou amargamente. Mas Jesus ama Pedro. Ama tanto Pedro, que um dia ele está caminhando com Pedro, ressurreto, olha para ele e diz assim: Pedro, tu me amas? E Pedro já não tem mais aquela certeza. Uma das coisas mais lindas que os nossos erros nos ensinam é que a gente não pode ser tão apressado assim para dizer e fazer as promessas de fidelidade que a gente faz. A primeira coisa que os nossos erros nos ensinam é a sinceridade para dizer: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E tem um joguinho de palavras ali muito interessante. É mais ou menos assim, como se Jesus estivesse perguntando para Pedro assim: Pedro, tu me amas da mesma forma que eu te amo? E aí Pedro diz o quê? Sim, Senhor, é claro que eu te amo, mas do meu jeito. E aí Jesus anda mais um pouquinho e diz o que para ele? Apacenta as minhas ovelhas. Meus irmãos,
Jesus deu a vida pela igreja. E sabe o que ele está fazendo? Entregando o tesouro dele para um traidor. Sabe por que ele faz isso? Porque ele ama o traidor. E ele sabe que o traidor não vai cuidar da igreja por sua própria força. Ele entrega nas mãos do traidor, porque ele sabe que o cuidado da sua igreja não depende do traidor, mas da graça de Deus sobre o traidor. É a graça de Deus que basta para Pedro. Então por isso ele diz, apacenta as minhas ovelhas. Já parou para pensar? Uma pessoa te trai uma vez e você já não quer confiar mais, né? Porque as pessoas têm histórico. Essa pessoa tem um histórico de que faz tudo errado. Ela sempre errou aqui, ela sempre falhou aqui. Não vamos entregar para ela porque ela vai errar de novo. Ainda bem que Jesus não é assim, meu irmão, senão você estava lascado. Desculpa o francês. Ainda bem que Jesus não é assim, irmão. Porque Jesus olha para Pedro e não olha para o histórico de Pedro. Um histórico não confiável. Ainda mais para um tesouro pelo qual o próprio Cristo deu sua vida. Como pode alguém que deu a sua vida por um tesouro tão precioso, a ponto de verter seu sangue, entregar isso nas mãos de um traidor? E aí eles andam mais um pouquinho, ou Jesus espera mais um pouquinho e diz a Pedro o quê? Pedro, tu me amas como eu te amo? E aí Pedro diz, Senhor, eu te amo do meu jeito. E aí Jesus diz, cuida das minhas ovelhas. E aí ele diz mais uma vez, Pedro, tu me amas desse jeito que você diz que me ama? E Pedro se entristece. Porque Pedro sabe que ele não é capaz de amar Jesus como Jesus o amou. Mas ele é capaz de amar a Jesus na medida daquilo que ele pode amar. Então ele diz, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo do meu jeito. E Jesus olha para Pedro e diz, apacenta as minhas ovelhas. A gente pode dizer, meus irmãos, eu amo o Senhor mais do que tudo nesse mundo. Sabe quando é que isso vai ser verdade? Na hora da cruz. Na hora da aflição. Porque quando as coisas estão bem, é fácil a gente amar a Deus e dizer que a gente ama a Deus sobre todas as coisas. O problema é quando você tem a sua vida em jogo. Eu quero lhe fazer uma pergunta só nessa tarde. Tua vida está em jogo todas as vezes que você diz que ama a Deus sobre todas as coisas? Quando foi a última vez que você disse que ama a Deus sobre todas as coisas, e você estava literalmente com uma faca no pescoço, entre a vida e a morte? Então, meu irmão, não fale sobre o amor de Deus de uma maneira que você não sabe. Não fale do que é amar a Deus, quando amar a Deus significa inclusive doar toda a sua vida. Não fale sobre amar a Deus com tanta alegria no rosto, sabendo que você é um egocêntrico. Todas as vezes que a gente escuta a palavra de Deus nos convidando a amar a Ele sobre todas as coisas, nosso coração tem que se entristecer, sim, pelo fato de sermos tão egolatrados, o fato de idolatrarmos tanto a nós mesmos, ao ponto de nós amarmos o conforto sobre todas as coisas. Vamos para a segunda parte aqui, senão eu vou me atrasar. Eu tenho literalmente 10 minutos para fazer isso aqui. É a parte 2 em 10 minutos. Vamos ler junto esse texto? Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devesse se apegar, mas, pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz.
glória de Deus Pai. O que é frônesis? É aquela palavrinha que aparece quando o texto diz: tende em vós a mesma que houve em Cristo Jesus. No texto está: tende em vós a mesma frônesis de Cristo Jesus. O que é frônesis? Van Hooser diz que frônesis é a virtude que nos dispõe a alcançar habitualmente a verdade visando a ação. É uma deliberação teleológica, ou seja, dos fins, a respeito da boa vida e de como melhor realizá-la em certas situações. Frônesis é a busca da virtude. Como eu faço as escolhas certas na minha vida? A gente disse no início que uma das maiores dificuldades é a gente tomar decisões e fazer escolhas, porque boa parte das nossas escolhas são egocentradas. A gente dá atenção para determinados problemas se eles tiverem valor para nós mesmos. Se eles não tiverem valor para nós mesmos, então é difícil a gente dar atenção para isso. E a gente se pergunta: qual é então o critério que estamos usando para determinar o valor dos problemas que encaramos? Nós mesmos, nós somos o centro então desse critério para decidir o que é valioso ou não. Mas o Evangelho, quando vem, ele muda o critério já não é mais você, o critério é Jesus. E aí o que tem que mudar é a nossa frônesis, a nossa capacidade de fazer escolhas e tomar ações, atitudes que de fato representam não o egocentrismo, mas o cristocentrismo. Veja só, o que é a frônesis? Se você tem uma Bíblia Almeida Ara, por exemplo, lá você vai encontrar uma dificuldade. Eu sempre digo para os alunos de hermenêutica, quando você vai ler a Bíblia, você faz uma comparação de traduções, você vê que relativamente elas são parecidas, mas uma palavra muito diferente da outra, vai lá, pode perceber que você vai encontrar ali uma palavrinha que é difícil de traduzir. E que a gente tem que fazer opções, não tem jeito. Traduzir é escolher a melhor palavra que expressa o que está sendo dito ali. Mesmo quando a gente não tem uma palavra em português que expresse o que está ali. E esse é o caso de frônesis. Não temos uma palavra na língua portuguesa para traduzir frônesis. Não existe essa palavra na língua portuguesa. Aliás, o latim tentou traduzir essa palavra como prudência. Mas mesmo assim, prudência não significa tudo o que frônesis significa, ou quer dizer. A grande pergunta é: o que é frônesis? Frônesis, ela pode ser traduzida por sentimento, mas sentimento não é tudo, não é suficiente. E se você tem a Ara, você vai descobrir que a Ara traduziu para o sentimento. Então está dizendo lá: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus. Então basta você sentir, basta você querer, você não precisa agir. Então Paulo tem um problema, a igreja está um querendo matar o outro. Então eles precisam desenvolver humildade, porque eles só são egoístas, só estão pensando em si mesmos. Então Paulo está dizendo: vamos olhar para Jesus, porque Jesus vai ensinar vocês a serem humildes. Então ele olha para Jesus e diz assim: olha, está vendo? Tem de vocês o mesmo sentimento que houve em Jesus. Ele fala: legal, é só querer então. Eu quero amar o meu irmão, mas eu mato ele, não tem problema, mas eu quis pelo menos amá-lo. Mas eu matei, tudo bem, mas eu quis, então estou livre. Basta você querer amar o seu irmão, e está resolvido. Então, frônesis não é sentimento. Não pode ser só um mero sentimento. Aí, o que a NVI fez? A NVI deu um passo adiante, traduziu como atitude. Tende em vós a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Então, alguém poderia dizer: melhorou. Melhorou porque agora eu não posso só querer, eu tenho que fazer o que Jesus fez. Só que aí tem um problema. Alguém poderia simplesmente dizer o seguinte: Jesus mandou você fazer X, mas você queria fazer Y. Mas Jesus mandou você fazer X, filhinho. E aí você diz: tá bom. E aí você faz a contragosto X. Você não quer fazer. E você faz não querendo. Você faz por obrigação. Você faz. Você tem a atitude, mas você não tem frônesis. Por que você não tem frônesis? Porque você não queria. Frônesis é querer fazer a vontade de Deus, mas fazer a vontade de Deus. É fazer o que Deus quer, querendo o que Deus quer. Então, em primeiro lugar, é uma conversão da tua vontade. Tua vontade tem que se converter à vontade de Deus. E realizar a vontade de Deus. Não somente isso. Não é apenas um ato, mas é o ato bom. E o que é um ato bom? É um ato consciente de que ele é bom. Não é aquela coisa tipo Chaves.
Nossa, irmão, que atitude bonita que você fez. É mesmo? O que eu fiz? Então, quando você fez aquilo e você fez aquele gesto, puxa vida, você me curou. Irmão, eu nem pensei nisso, eu fiz, estava aqui dentro. Eu fui e fiz. Pô, mas você me curou, foi muito bonito isso que você fez. Ótimo, isso que você fez foi muito bonito, mas não é frônesis, porque você não teve consciência. Você fez o bem sem saber que estava fazendo bem. Isso não é frônesis. Frônesis é uma atitude clara e precisa. O que é frônesis? Eu quero fazer a vontade de Deus. Eu faço a vontade de Deus. E eu sei qual é a vontade de Deus. E, portanto, eu não me engano quanto à vontade de Deus. Frônesis é o contrário da atitude do homem miserável. O que é o homem miserável? O bem que quero, eu não faço. É o desencontro da atitude com a vontade e a consciência. O homem miserável não consegue alcançar frônesis. Por isso ele não consegue realizar a vontade de Deus. O homem miserável está tão preso em si mesmo que ele não consegue fazer a vontade de Deus, ele só consegue fazer a sua vontade. E o que ele descobre? Que tentando fazer a sua vontade, o que ele faz? O mal que justamente ele não quer. Ele está no desencontro da vontade, da ação e da consciência do bem. Por isso ele é miserável. A frônesis é a virtude daqueles que se espelham em Cristo Jesus, que sabem qual é a vontade de Deus, que querem a vontade de Deus e realizam a vontade de Deus. Isso é Jesus, meu irmão. Jesus sabia qual era a vontade de Deus, Jesus desejou a vontade de Deus e Jesus realizou a vontade de Deus. Então, o que Paulo está dizendo para aquela igreja? Tenham em vocês a mesma frônesis de Jesus. Só frônesis vai te livrar do egocentrismo. Porque é a frônesis que faz você não querer fazer a sua vontade, mas a vontade de Deus. Que faz você agir de acordo com a vontade de Deus, consciente da vontade de Deus. Isso é frônesis. E aí, a gente tem a combinação, consciência mais vontade mais ação. Isso é frônesis. Você sabe o que Deus quer, você quer o que Deus quer e você realiza o que Deus quer. Então é isso que Paulo está dizendo que aquela igreja precisa ter, é isso que eu e você precisamos ter. Mas olha então o que o texto diz: tende em vós a mesma, a gente já sabe, a mesma frônesis, e aí está o verbo, fronente, a gente não tem, a gente poderia traduzir, né? A gente precisa fronetar como Jesus fronetou, mas não vai ficar feio. Então põe o substantivo, meu irmão, tende em vós a mesma frônesis de Cristo, não é? E a grande pergunta é, qual é a frônesis de Jesus? Que a gente pode olhar concretamente, que você pode olhar e dizer assim, isso aqui foi a frônesis de Jesus. Qual é a frônesis de Jesus? Tem muita gente que por não entender essa parte do versículo, entende erroneamente o que é a frônesis de Jesus. E aí o sujeito já logo em seguida lê, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus, era algo a que devesse se apegar, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo. Então quem olha logo isso aí diz, pronto, já sei o que é a frônesis de Jesus. O que é a frônesis? Esvaziar de si mesmo. E aí todo mundo diz, pronto, essa é a frônesis de Jesus. Bem, resposta errada. Resposta errada. Meu irmão, eu sei que você... Olha, deixa eu explicar. Eu estou terminando já a mensagem aqui. Tá bom? Então, eu vou explicar um negócio para você. Fica calmo. Não fica endemoniado não, irmão. Escuta o negócio com calma. Escuta o que eu estou te falando com calma. Presta atenção no que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo para você que você não deva se esvaziar. Eu só estou dizendo para você que é uma grande besteira você dizer isso. Veja, quando você até pode cantar, Senhor, eu quero me esvaziar. Meu irmão, vai ler a Bíblia. Porque o esvaziamento não é para você, seu infeliz. Você já é vazio por natureza. Como é que vai esvaziar um sujeito que já é vazio? O cara se acha, meu. O cara, para dizer, eu quero me esvaziar, ele tem que se achar, você concorda? Eu estou cheio. Então, Senhor, eu quero me esvaziar agora. Meu irmão, para de falar essa asneira. Vai ler a Bíblia direito. A Bíblia não está dizendo que você tem que se esvaziar. Você já é vazio por natureza. Sua condição, veja bem, é uma condição deplorável, irmão. Se olha no espelho.
Quando a gente estuda teologia sistemática, a gente não diz que a humilhação de Cristo está na cruz. É a primeira lição que a gente aprende. Ah, não, pastor, não é na cruz, não. É quando Jesus encarna. Ali é a humilhação de Jesus, quando ele se torna homem. Quando Deus se torna homem, ele se humilha. Meu irmão, você já está humilhado. Não tem que humilhar quem já por natureza já nasce humilhado. Você já é humilhado, irmão. Você está entendendo que você já nasce numa condição de humilhação. Então, como é que Deus vai humilhar quem já está humilhado por natureza? Só Jesus pode ser humilhado, você não, querido. Você já está na humilhação. Então, você não tem que se esvaziar. Por quê? O esvaziamento é o ato de quem é Deus. Deus se esvazia porque Ele é Deus. Você não é nem anjo, irmãozinho. Então, você não tem que se esvaziar coisa nenhuma. Você tem que fazer outra coisa que cabe a você e não a Deus. Cabe a você. Então, para terminar, didaticamente, pensa assim, ó, Deus está aqui, tá bom? Está comigo? Deus está aqui. Onde estaria o homem? Vamos colocar ele aqui embaixo, tá certo? Então, o homem pode ser Deus? Nenhuma chance. Não dá. Nem um pouquinho. Não, o homem não pode ser Deus. Coloquemos do lado de cá, Senhor aqui, tá bom, Senhor? E aqui, servo. Então a gente tem a forma de Deus, a forma de homem, a forma de Senhor e a forma de servo. O servo pode ser Senhor? Não, porque se ele for Senhor, ele já não pode ser servo. Então, para ele ser servo, ele tem que ter um Senhor e não ser um Senhor. Para você ser servo de Deus, você precisa ter um Senhor. Se você é Senhor, você já não é mais servo. Para que você seja servo, você precisa que Jesus seja o Senhor. Se ele não for Senhor, a experiência de servo não é possível. O que é possível? Uma ilusão. Você acha que é Senhor, mas não é. É como alguém que pula de um prédio achando que é um pássaro, mas não é. É isso que você é. Você grita 3 vezes. Eu sou um pássaro, eu sou um pássaro, eu sou um pássaro, e pula de um prédio acreditando que por dizer 3 vezes que é um pássaro, você vai voar. Não vai. Você pode dizer 30 mil vezes que você é Deus. Você nunca será Deus. Você nunca será Senhor da sua vida. Só que acontece uma coisa interessante. O homem não pode ser Deus, nem o servo se tornar Senhor. A pergunta é, o Senhor pode se tornar servo? A gente vai responder que sim, mas a gente vai colocar logo um depende. Depende do quê? De quem é esse Senhor e de quem é o servo. Quem é o Senhor aqui? Deus. E a pergunta é, o homem pode se tornar Deus? Não, mas e Deus? Deus pode. Deus pode se tornar homem. Mas a finalidade de Deus não é se tornar homem. Eu já vi uma frase de um teólogo da libertação famoso, Leonardo Boff, muita gente gosta de usar essa frase, em que ele diz que o único Deus que desejou ser homem foi o Deus da Bíblia. E é até bonito achar que Deus desejou ser homem, mas Deus não desejou ser homem. Jesus não quis ser homem, Jesus quis ser servo. O problema é que para ser servo, precisa ser homem. Porque a condição para se tornar servo é, em primeiro lugar, ser homem. O máximo que você pode ser na vida, meu irmão, é um servo. Ou, o pior de tudo nessa vida, ser apenas um homem. Mas, se você é servo, é porque, em primeiro lugar, você é homem de verdade. É homem de verdade. Porque para ser servo, precisa ser homem de verdade. Precisa assumir a humanidade. Então, por que Jesus se torna homem? Porque ele inveja o homem? Oh, meu irmão. Ai, estou com tanta inveja dos filhos de Adão, acho que eu vou virar homem agora. O Senhor do universo, não é? Ele sabe de todas as coisas e sabe, portanto, que a sua missão não é se tornar o homem, porque ele tem inveja do homem. Não. Na verdade, ele tem uma missão. E a missão dele é ser servo, é assumir a forma de servo. Só que só homens podem ser servos de Deus. E por isso Jesus preenche o requisito. Qual é o requisito? Ser homem. A frônesis de Cristo está em ser homem? Não.
A frônesis de Cristo está em ser servo. Ser homem é só a condição que ele precisa de humilhação para poder realizar a frônesis, que é ser servo de Deus, obediente até a morte e morte de cruz. Então, meus irmãos, qual é a frônesis de Jesus que a gente tem que imitar? O esvaziamento? Não, é que a gente tem que olhar a parte mais importante, que assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante ao homem, fazendo-se semelhante aos homens, assim na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Qual é a frônese de Jesus? Só tem uma palavrinha que responde isso: obediência. Todas as vezes que você obedece a Cristo Jesus, todas as vezes que você está em obediência a Jesus, você venceu o egocentrismo. O problema é que só obedece a Jesus aqueles que foram libertos da escravidão do egocentrismo. Pastor, eu sou tão desobediente a Jesus. Não tem outra história, meu irmão. Ou você é obediente a Jesus, ou você está obedecendo o seu coração. Minha pergunta é: de quem você é obediente? De quem você é obediente? E o texto termina dizendo: por isso Deus também o exaltou com soberania, Ele deu nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus é o maior exemplo de humildade que a gente tem no nosso horizonte, porque Ele, sendo maior do que todos nós, se esvaziou para realizar o que todos nós poderíamos realizar, porque tínhamos condições para isso e não realizamos. Jesus nos deu o exemplo de que, sendo homens, nós podemos nos libertar de nós mesmos. Meu desejo é que Deus te ajude a se ver livre de si mesmo e se encontrar na liberdade de si mesmo, prisioneiro de um único Senhor, aquele que não foi prisioneiro de si mesmo, mas pelo contrário, se entregou na cruz por amor a você, prisioneiro, para que você, prisioneiro, pudesse conhecer a liberdade que vem pelo autoesquecimento. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.